Bom, pessoal, vou trabalhar aqui com pontaria completa ou pares conjugados ou leitura de pares conjugados, né? Onde eu faço leitura na posição direta e posição inversa do instrumento. Aqui eu estou com o meu limbo horizontal, estou estacionado no ponto 2 e eu quero fazer uma leitura da direção do ponto 1, direção do ponto 3. Então, direção P2, P1, direção P2, P3. Olha só, não necessariamente eu preciso zerar na direção do P1. Então, eu posso medir o que? Uma direção qualquer, simplesmente eu faço a pontaria para o ponto P1 e anoto o valor angular. Depois faço a pontaria para o ponto P3 e anoto o valor angular, tá? Então, olha só, na posição direta, eu vou marcar em azul aqui, eu teria este ângulo aqui, olha só, leitura na posição direta, tá? Para P1 e leitura na posição direta para P3, ó. Delta, posição direta, tá? Nessa direção. Vou colocar aqui, ó, P3. E essa daqui, olha só, delta, o que? Posição direta para P1, tá? Agora, olha só, se eu tiver com a luneta aqui nessa posição, no sentido diametralmente oposto aqui, está 180 graus. Quando eu vou fazer o que? A posição inversa, olha só, estou com a luneta nessa posição. Se eu inverter a luneta, olha só, inverti a luneta. A ocular aqui está agora, olha só, eu tenho que dar um giro de 180 graus, olha só. Então, é como se a posição inversa, né, o ângulo na posição inversa, olha só, para P1 seria este daqui, ó. E para P2, vou marcar aqui, para P3, desculpa, seria esse, ó. Repara, olha só. Então, se eu estava aqui, olha só, calcular aqui, nessa direção. Para avisar o ponto P1, eu fiz o que, ó? Dei um giro na luneta. Agora, olha só que a ocular ficou aqui. Eu tenho que girar quanto? Olha, 180 graus. Tá? Por isso, esses 180 graus aqui. Então, o que acontece? Como que eu teria aqui? O objetivo é calcular esse ângulo daqui, olha só, esse ângulo horizontal, tá? Horário. Então, o ângulo horizontal, alfa, vou chamar de alfa, é dado como? Alfa vai ser igual o que? P1, P2, P3. Da mesma forma, estação P2, ré em P1, vante em P3. Seria igual o que? Olha só, a direção do P3 menos a direção, né? A direção P2, P3, tá? Direção, vou colocar aqui, ó, direção P2, P3 menos a direção P2, P1, tá? Se esse ângulo aqui, olha só, se essa diferença for menor que zero, você soma 360 graus, tá? Só que para achar essa direção, olha só, para achar essa direção, eu tenho que fazer um cálculo específico. Por quê? Olha só, eu fiz a pontaria completa em P1. Eu tenho dois ângulos chegando em P1 e dois ângulos chegando em P3. Então, como que eu vou calcular, por exemplo, o ângulo da direção 1, tá? O ângulo da direção, por exemplo, olha só, o ângulo da direção o ângulo, vou colocar aqui, ó, delta P2, P1 vai ser igual, olha só, o delta PD na posição 1 para P1. Olha só, se eu fizer este ângulo daqui, ó, na posição inversa, menos 180 graus,
sobra este pedacinho aqui, ó. Mais esse dividido por 2. Então, olha só, se eu fizer mais o ângulo, a leitura na posição inversa de P1 menos 180 graus, vai me dar o que? Olha só, esse ângulo na posição inversa menos 180 graus retorna esse pedacinho aqui, ó. Então, este daqui. Então, se eu pegar esse valor aqui mais este aqui, que é o ângulo na posição direta, dividido por 2, me dá a direção média. Então, a direção de P2, P1 vai ser igual ao que? Eu posso fazer o seguinte: direção na posição direta para P1 mais a direção na posição inversa de P1 dividido por 2 menos 90 graus. Tá? E repare que, olha só, a leitura na posição, a direção na posição direta para P1 é menor que a leitura na posição inversa para P1, é menor. Tá? Então, este ângulo daqui na lei da posição direta é menor do que o ângulo para P1 na posição inversa. Agora, da próxima direção, a mesma coisa. Direção P2, P3 vai ser igual ao que? Olha só, este ângulo é a direção na posição direta para P3 mais o que? Olha só, para determinar este ângulo daqui, eu faço o que? O ângulo na posição inversa de P3 menos 180 graus. Vai me retornar esse valor, ó. Então, vai ficar o que? A direção na posição inversa para P3 menos 180 graus, dividido por 2. Então, a direção P2, P3 vai ser igual a direção, né, na posição direta para P3 mais a direção na posição inversa para P3 dividido por 2 menos 90 graus. Então, veja bem, olha só. Se eu fizer agora essa direção P2, P3 menos a direção P2, P1, vai me dar o ângulo horizontal alfa procurado. Neste caso, como a gente pode perceber aqui, a direção P2, P3 é maior. O valor angular da direção P2, P3 é maior que o valor angular da direção P2, P1. Por isso, este valor aqui vai dar maior que zero. E o valor que eu encontrar é o valor procurado. Tá? Um exemplo. Eu tenho meu limbo, esse círculo, e eu quero marcar, olha só, tem o zero na direção qualquer, e eu tenho aqui o meu ângulo na posição direta, olha só, ângulo na posição direta, tá? A direção na posição direta para P1. E este daqui, a direção na posição direta para P3. Repare, eu estou olhando nessa posição, minha ocular. Dou um giro de 180 graus e inverto a luneta. Desculpa, inverto a luneta, e para poder olhar nessa ocular aqui, eu tenho que dar um giro de 180 graus.
Então, é esse valor que eu giro. Então, o ângulo, o valor angular aqui na posição inversa para a direção P1 é este daqui. E para a posição P3 é este daqui. Então, vou colocar aqui, olha só. Direção na posição inversa para P1. E aqui a direção na posição inversa para P3. Mais uma vez, olha só. A direção P2, P1 vai ser igual direção na posição direta para P1, mais, se eu fizer aqui, olha só, este ângulo daqui, menos 180, me dá esse valor aqui. Somo com esse e divido por 2. Mais o que? A direção na posição inversa de P1, menos 180 graus, dividido por 2. Isso resulta o que? Direção na posição direta para P1, mais a direção na posição direta, inversa, desculpa, para P1, dividido por 2, menos 90 graus. E aqui, olha só, a direção de P2, P3 vai ser igual ao que? A direção na posição, o valor angular na posição direta para P3, mais, olha só, se eu fizer este valor angular aqui todo, olha só, menos 180, dá este valor, próximo a este valor. Se eu somar e dividir por 2, dá o valor procurado. Então, direção na posição inversa para P3, menos 180 graus, dividido por 2. Resulta o que? Direção na posição direta para P3, mais a direção na posição inversa para P3, dividido por 2, menos 90 graus. Então, o ângulo alfa, o ângulo horário alfa, tá? Alfa, que é igual ao ângulo que, olha só, P1, P2, P3, tá? Com vértice em P2, vai ser igual. Alfa vai ser a direção P2, P3, menos a direção P2, P1. Se essa diferença for menor que zero, soma 360 graus para eu ter um ângulo horário. Então, um exemplo, olha só. Eu tenho a pontaria do ponto 2 para o ponto 1, tem na posição direta e posição inversa. Então, o que que eu faço? Olha só, tem PD e PI. Para calcular PDP, para calcular a direção de 2 para 1, eu faço o que? Olha só. Direção na posição direta, 24 graus, 6 minutos e 50 segundos. Mais a direção na posição inversa, 204 graus, 204 graus, 6 minutos e 52 segundos. Igual, dividido por 2, menos 90 graus. Então, dá 24 graus, 6 minutos e 51 segundos. Faço a mesma coisa para a posição, para a direção do 3. PD mais PI dividido por 2 menos 90. Então, 63 graus, 42 minutos, 58 segundos, mais 243 graus, 42 minutos, 56 segundos, dividido por 2, menos 90 graus. Repare que quando eu faço isso, sempre o valor encontrado vai ser próximo ao ângulo na posição direta. Então, 63 graus, 42 minutos e 57 segundos. Então, o ângulo, olha só, a direção 2 para 3
menos a direção 2 para 1. Então, menos o que? 24 graus, 6 minutos e 51 segundos. Então, o ângulo horizontal, o horário, 39 graus, 36 minutos e 6 segundos. Este ângulo horário, origem P1, destino em P3. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido. Um abraço, até mais.